E agora eu vou chamar aqui a Thaís Nepomuceno, que vai apresentar para a gente a palestra. Será que as escolhas matam a qualidade? Essa é uma boa pergunta. Vou chamar ela aqui no palco. Beleza. Bem-vinda, Thaís. Olá, Tudo jóia? tudo jóia? Tudo Fica à ótimo. vontade, o palco é todo seu, pode compartilhar sua tela e, se precisar, a gente vai estar aqui. Obrigada, obrigada. Vou compartilhar aqui, pessoal. Bom, acho que deve estar aparecendo aí para vocês. Isso, agora está em modo de apresentação. Joia. Bom, então, muito feliz de estar aqui num evento de Minas, né? Muito orgulho, e um evento do Brasil. Muito bacana de ter aí a Raquel nos ajudando, um trabalho assim incrível. E todo o pessoal aí do Minas Testing são super organizados, dão super apoio aí nos bastidores. E estamos aqui, né, no Minas Testing dentro de casa. É ótimo também, né, que dá um outro tipo de oportunidade para a gente, para estarmos aqui. Agora um pouco sobre mim, a minha apresentação, né, sou uma mulher parda, cabelos curtos, castanho, cacheado, uso óculos, estou num fundo branco. E quem sou eu? Meu nome é Thaís Nepomuceno. Eu iniciei no mundo de QA em 2006, tive aí um percurso de várias funções, atuei de várias formas, né, com telefonia, com mineração, em vários contextos. Gosto muito do sentido em que a tecnologia nos abre caminho, né, mas de uma forma assim equilibrada e não nos atrapalhando também, e por isso a função de garantia de qualidade. Faço um trabalho de educação digital para as pessoas que não nasceram nessa época aí de tecnologia, de tudo aí que a gente já conhece. Eu apresento para eles como eles podem se relacionar com essas ferramentas, com a tecnologia em si, e a gente faz um trabalho bacana aí de parceria nesse sentido, algo que eu criei. E hoje eu trabalho numa empresa de Curitiba, que é um dos melhores times de TI do Brasil. São pessoas que eu confio e que são show de bola, um projeto super bacana. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma pergunta, inspirada em um TED muito bacana, e que eu gosto muito de TEDx. Será que as escolhas matam a qualidade? Vamos responder juntos, vamos descobrir isso junto. Temos alguns tópicos para a gente falar, né? O primeiro deles, o referencial, o objetivo, né? Alguns pilares, eu selecionei 5, 2 ingredientes especiais, né? E eu, você, o que há. E aí eu ilustrei essa historinha que a gente vai conversar aqui, como você, que há com as suas escolhas, né? Uma jornada aí diante desses pilares até um objetivo. E vamos falar desse objetivo, desse referencial, do que ele representa nesse processo aí de escolhas e a relação das escolhas com a qualidade. Aí alguém pode falar, eu escolher, mas eu não escolho, né? Eu não tenho escolha. E o filósofo Sartre já dizia que somos seres de escolha, né? Uma não escolha, ela já é uma escolha, né? Quando eu escolho
só ficar lá esperando liberar para teste é uma escolha, e não me envolver desde do início com os testes. Quando eu escolho ficar fazendo as coisas repetitivas e massivas, e não elencar o que eu preciso automatizar, eu estou fazendo escolhas. A todo momento a gente faz escolhas, né? Não se posicionar é uma escolha. Então, as escolhas estão aí para a gente e a gente precisa de nos posicionar diante delas. Então, eu trouxe o referencial, que é o primeiro ponto que a gente precisa identificar. Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho vai servir, né? E a gente escolhe esse referencial, aonde eu quero chegar, qual que é o conjunto de características disso que eu quero atingir, qual é o meu objetivo, como que eu vou chegar nele, o que que tem nele. E as escolhas vão ser feitas de acordo com isso. O que te aproxima desse seu objetivo, desse seu referencial? E o que te afasta? Então, a todo momento você vai fazer escolhas e vai identificar: estou me aproximando, estou me afastando desse referencial definido na jornada. Então, eu comparei aí, quando a gente fica lá fazendo escolhas aleatórias, não está consciente do que a gente está escolhendo, né? A gente acaba sendo engolido por essas decisões aleatórias, esse bololô aí vermelho, né? De qualquer caminho, né? Eu decido uma coisa e depois eu decido outra. Agora eu fiquei quietinho aqui, eu não quero aprender inglês, aí eu diminuo meu repertório. Eu não vou codificar, eu vou ficar testando só no manual. Os dois são importantes, né? Tem o espaço do manual, o lado criativo, humano, e tem o espaço para automação. Eu vou ficar dando voltas, talvez não chegue em lugar nenhum. E tem ali quando você define o seu caminho, a sua jornada, né? Você tem um porquê definido, você sabe o seu porquê, você tem já os seus objetivos, você tem um sentido que você conhece e você vai ser apresentado a resultados conectados a isso, resultados que fazem sentido para a sua jornada. Então, eu deixo aqui para vocês, né, 3 insights aí de escolhas desse referencial. Primeiro deles, escolha o que é melhor, né, e não somente o mais fácil, né. Não se contente com aquilo que simplesmente apareceu no caminho, só o que aceita, né, mas sim o que você merece, aquele que é o melhor, independente se é fácil ou não. Segundo ponto, o que é correto e não é falta de ética. Você vai atingir um objetivo, vai percorrer um referencial, mas não é a qualquer custo, né? É diante do ganha-ganha, de colaborar com as pessoas, de seguir um caminho ético mesmo nesse processo. E terceiro ponto, focar no essencial, no que é necessário, ao invés de coisas que são exagero, que são supérfluos, que talvez não precisariam estar ali no seu caminho. Foca no essencial, menos é mais. Então, partimos aí de uma escolha de referencial. Então, a ilustração da história que a gente está contando aí, né? O que há com as suas escolhas, definiu aonde quer chegar no referencial. E durante essa jornada temos aí uma sustentação de pilares, 5 pilares que vão fazer uma base, né? Vai ser o chão que você vai pisar e vai dar suporte para essa caminhada. E quais são esses pilares? Primeiro deles, QA não é só uma função, não é só um cargo, não é algo único e pequenininho, é uma cultura mesmo, é algo em que vai ser o como você vai fazer, como vai pensar, a forma que as coisas vão acontecer, que vai interagir, é algo bem amplo, né? Uma cultura de uma empresa é como as pessoas interagem e como o ambiente evolui baseado nessas interações. Tudo que a gente faz, que a gente fala, que a gente escolhe, comunica a nossa forma de ver o mundo. Então, ele precisa ser essa cultura, trazer essa cultura, e ela precisa, muitas vezes, ser criada, né? Você vai mostrar para as pessoas, vai exercitar com as pessoas, vai praticar
com as pessoas. Então, ela vai ser criada, vai ter um trabalho de manter e vai ser um trabalho de disseminar, de plantar, como se fosse uma plantinha, e que essas sementinhas fiquem em todo o time, em toda a empresa, que passe de empresa para empresa, e a gente vai semear essa cultura, ser um disseminador dessa cultura, e que é um papel de todos, não é só do QA, do tester. E vamos para o segundo pilar de sustentação, que a gente não pode deixar de falar, que é a comunicação. Até tem na figurinha aí, a comunicação, ela forma ponte entre as pessoas. Eu trouxe aqui a questão da comunicação pacífica, né, como uma referência da comunicação não violenta, e aí eu resumi isso, que o nosso papo, que é breve, em três aspectos, né? A observação, né? Observe antes de falar, observe, faça uma leitura do ambiente, identifique o perfil do seu time, o perfil da pessoa com quem está falando, do PO, do dev, seja de quem for, do seu colega, e sem julgamento, observe fatos, olhe de longe e identifique as necessidades, tanto as suas quanto da outra pessoa. E com isso, faça um pedido, né, de como que vocês podem entrar num acordo, seja claro no que você precisa, ou o que você quer, e também entenda com clareza o que a outra pessoa quer. Então, a comunicação é um segundo pilar muito importante para que essas escolhas aconteçam diante do objetivo que foi definido. Vamos para o terceiro e muito importante pilar, e é que até já foi falado aí nas palestras, que seria o planejamento. Planejamento é vida, né? O planejamento tem muito a ver com o prevenir. Todos nós temos o tempo igual, né? Temos o mesmo tempo, as 24 horas, e o que muda? Muda o que a gente faz com essas horas, como a gente aproveita elas, como que a gente organiza, e o que a gente coloca aonde e executa esse planejamento, como você faz uso do seu tempo. E eu trouxe uma ilustração sobre planejamento, dividindo aí entre o importante e não importante, e urgente e não urgente. Então, de cara, a gente já pode pegar aí o não importante, né? O não importante, que é urgente, eu delego para outra pessoa, já não fica comigo mais. Né? O não importante e não urgente, eu já elimino. E aí, o que sobra? Sobra apagar incêndios, né? Que é o importante e urgente, e o nosso foco, que é o importante e que não é urgente, né? E aonde entra o planejamento. Quer dizer que esse planejamento vai executar da forma bonitinha, como está lá? Talvez não, mas é para isso que você vai acompanhar e vai repriorizar, vai replanejar e vai fazer um acompanhamento para que ele não se torne um incêndio, para que ele não fique urgente. Porque o incêndio eu tenho que resolver na hora, eu tenho que apagar na hora, eu tenho que tratar sem poder planejar. Então, nosso foco sempre vai ser o planejamento, a agenda, e acompanhar para que esse planejamento aconteça ou precise ser reformatado, reorganizado. Quarto pilar dessas escolhas, confiança. Confiança é muito importante, tem a ver com você se posicionar, mostrar o seu trabalho, mostrar o que você veio fazer, o resultado que você veio entregar, assim como ter isso também das outras pessoas, do time, de quem está próximo de você, do desenvolvedor, do PO, de todas aquelas pessoas que estão ali do time, da parceria com o Scrum Master. E foi feita uma pesquisa aí com a equipe de alto desempenho, e foi perguntado para elas o que elas mais valorizam, né, para ter um colega ali do lado. Então, nesse gráfico aí, temos habilidade e confiança, que são duas coisas muito importantes, só que é óbvio que todos querem pessoas de alta confiança e de alta habilidade, isso ninguém tem dúvida. Porém, a habilidade pode variar, né, seja ela aí num X, né, que chamamos de baixa, mas é um nível X. Queremos pessoas de alta confiança, mesmo que elas tenham uma habilidade mediana, né? Todos eles querem pessoas em que eu possa confiar,
Pois se eu confio naquela pessoa, se eu tenho confiança no trabalho dela e ela no meu, isso vai funcionar muito melhor, vai trazer mais tranquilidade, as coisas vão encaixar de uma forma muito mais legal, muito mais bacana e que vai funcionar melhor. O nosso quinto e último pilar é entrar em ação. Não adianta nada disso se você não pular na água e começar a nadar, né? Tem que errar logo, tem que aprender, tem que ir para o próximo, tem que gerar os aprendizados, melhorar, né? E ir para o próximo nível. Isso tudo envolve criatividade, né? Atividade de criar. Vai ter coisas que você vai ter que combinar, vai ter que surgir de algo que ainda não aconteceu, né? Algo que você ainda não viveu. E isso a gente vai aprendendo, não tem problema de errar, né? Você vai aprender formas de não fazer e vai identificar as formas de fazer e que fazem sentido para você, para o time, para aquele projeto. E aí a gente entra no tema do que eu chamei dos ingredientes especiais, e o primeiro deles seria a criatividade, e nós vamos falar dela, que das escolhas que o QA faz, do referencial que a gente identificou, daquele objetivo, de todos esses pilares que deram a sustentação, a gente vai colocar uns temperinhos aí, que um deles é a criatividade. Então, o que a criatividade traz? Temos toda a teoria e todos os aprendizados que foram gerados e que a gente vai conquistando, e não necessariamente a gente precisa de criar algo do novo, aliás, é raro de acontecer. A gente vai pegar coisas e recombinar, fazer novas combinações, criar novas maneiras, né, reorganizar, e com isso o que acontece? Você acaba se testando, né? Você testa você mesmo, você melhora o seu autoconhecimento, você melhora o conhecimento do outro, do projeto, da empresa, das ferramentas, das técnicas, e isso vai gerando um ciclo onde você tem muita novidade, onde você aumenta o repertório e lida com bastante coisa. Então, a gente está falando aqui de ciclo. E qual que é esse ciclo? É o que eu chamei de framework do QA, que é o próximo ingrediente especial, o próximo tempero aí, para isso tudo que a gente já falou. E começa de onde? Do aprendizado mesmo, né? Do aprender, do combinar, do ter toda essa trajetória aí de ir até conseguir, né? De descobrir formas aí de que não deram certo e isso vai fazer até dar certo. E isso gera uma engrenagem, faz a engrenagem rodar e você se conhecer melhor e saber, olha, para mim isso funciona, isso foi legal, isso deu muito certo. Então você vai guardar isso para você, né? Vai habituar, vai colocar nas suas rotinas. E assim como o Batman tem ali, né, o cinto de habilidades dele, você também vai ter as suas, né? Ali vai ter as suas habilidades para combinar cada uma delas e lapidar cada projeto para que ele seja único, para que ele faça sentido para aquele contexto. E aí você vai criar uma personalização. Então, esse é o ciclo. E o que vai acontecer? E aí você vai aprender novas coisas, vai ter outro produto, outro projeto, você vai habituar, vai combinar, vai personalizar, e esse ciclo vai se repetindo e você vai ficando cada vez melhor e vai entregando coisas cada vez melhor, de muito, muito alto nível. E aí, um resumo, assim, disso que a gente falou, né? Fazemos nossas escolhas, temos os pilares, né? A cultura de QA, a boa comunicação eficaz, clara, né? Com foco, um planejamento em que a gente tem que não só ter o planejamento, mas executar esse planejamento, acompanhar esse planejamento para que ele seja reorganizado, adaptado, confiança, né? Inspirar confiança e ter confiança no nosso time e entrar em ação, né? Fazer isso acontecer logo, diante daquele referencial que faz sentido para a gente, que é adequado, que não prejudica ninguém, e através da criatividade, porque sempre vai ter algo que eu preciso
criar e não simplesmente pegar ali da teoria, que ela não dá para ser colocada em prática sem a criatividade, e fazer isso rodar através de um framework aí próprio seu, bem autoral. Essa é a historinha que eu queria contar para vocês, assim, bem resumida, bem simples. E, por último, eu diria que a melhor escolha, que é você. Tanto você ser protagonista das suas escolhas, escolher você mesmo, escolher consciente e saber que a cada escolha você vai estar se aproximando daquele objetivo que você definiu como que há, ou se afastando, se embolando ali no processo. Então, esteja consciente. E também, no mesmo contexto, seja a sua melhor escolha, seja você, tenha o seu jeito, saiba das suas habilidades, melhore os seus desafios, né? E respondendo um pouquinho ali da pergunta, será que as escolhas matam a qualidade? Elas, se feitas da melhor forma, elas vão melhorar e muito a qualidade. Mas sim, se não seguirem um caminho adequado, elas podem matar a qualidade, sim. Mas o objetivo é que não mate, né? E o que eu desejo para vocês todos, falando com uma fala bem breve, depois a gente pode falar muito mais sobre isso, porque eu adoro, é que vocês voem muito alto, e por isso que eu coloquei a águia, porque a águia, quando ela voa, ela não perde tempo com o corvo, mas ela também não prejudica o corvo, né? Ela simplesmente voa mais alto e mais alto e mais alto, porque quanto mais alto ela voa, mais difícil fica para o corvo acompanhar. Então, voem muito alto e sigam o caminho de vocês. Agradeço a presença de vocês, tá aí meus contatos, fico à disposição. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada, Thaís. Que mensagem legal essa palestra. Eu nunca tinha visto pensando dos balãozinhos assim caindo até construir um caminho entre elas. Achei fantástica essa imagem. A gente tem duas perguntinhas, eu queria fazer elas, se tiver tudo bem para você. Joia. São bem interessantes aqui, dá para a gente fazer nesses minutinhos. Eu acho que elas têm bastante a ver, então eu vou tomar a liberdade de misturar as duas. Bacana. Uma fala, criar uma cultura é um processo muito complexo e demanda entrega total. Com a sua experiência, quais são os principais erros no caminho de se criar uma cultura de qualidade? E a outra fala assim: oi, Thaís, trabalho numa empresa um tanto tradicional, que possui um sistema legado, onde a área de qualidade é vista apenas como testes, e não como projeto. Como eu posso sugerir melhorias? Acho que tudo é sobre criar cultura, né? Então, se der para a gente fazer uma resposta que mistura essas duas aí. Sim, dá sim. E foram ótimas perguntas. Cultura não é algo que a gente vai lá no livro e lê e fala assim, olha, é assim, assim, assim que você vai fazer. Não é. E, aliás, na nossa área, quem está aí sabe há mais tempo, nada você tira do livro e coloca em prática, né? Por isso que eu falei da criatividade, você vai realmente ter que colocar a mão na massa e criar. Então, como é que cria uma cultura? Cria mostrando, olha, quais são os valores que a gente vai combinar aqui, né? Quais são os acordos que a gente tem? Qual que é a definição de pronto? O que eu quero entregar? O que o cliente quer? O que o PO quer? O que o dev pensa? Como que as coisas funcionam? E aí a gente vai, realmente, é uma conversa aberta, né, com um diálogo claro e pacífico de, olha, eu quero isso, eu enxergo isso, eu penso assim, para mim isso dá certo, mas para mim isso não dá. Então vamos chegar no meio termo? É uma abertura mesmo, é um time ali pensando junto e construindo isso. Não é algo que você vai começar a falar hoje e amanhã está acontecendo, não é. É os MVPs aí sendo entregues, tanto na cultura e com você sinalizando, falando assim, olha, isso aqui não funcionou, vamos trocar? Ou vamos melhorar um pouquinho isso daqui? Olha, isso daqui, você também pode falar assim, olha, eu não tive participação adequada nisso, eu vou melhorar aí a forma com que eu atuei.
Então, assim, é um processo de construir mesmo e de conversa com as pessoas ali para que isso aconteça da melhor forma. Não é da noite para o dia e não tem uma fórmula que é aplicada para todos os lugares. É criatividade em ação mesmo. Legal, legal. Obrigada aí pela sua resposta. Obrigada pelo tempo aí, pela sua palestra.